André Luiz e a corrente africana. Uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro são as duas vertentes que formaram a concepção do movimento espírita em torno da Associação André Luiz. A importância de André Luiz. A primeira é a própria inspiração gerada pelos nossos estudos sistemáticos de André Luiz, que, por assim dizer, revolucionou o conhecimento espírita, com suas novas revelações, agregando muita informação importante à obra de Kardec. Passamos a conhecer mais sobre os escaninhos da vida espiritual. André Luiz agiu como um repórter que veio nos compartilhar informações preciosas para que passássemos a ver a prática espírita, de uma forma mais evoluída. Aprendemos mais sobre a importância do desenvolvimento da mediunidade e do tratamento da desobsessão, como já foi dito. Passamos a valorizar mais a necessidade de nossa transformação, da prática da caridade espiritual, além da filantropia, sempre recomendada para as casas espíritas. A segunda é o embasamento prático que tivemos ao adotar as orientações da chamada corrente africana. Grupos de espíritos ligados aos antigos escravos que, para nós, sob a liderança de Mãe Maria, nos deu o suporte da realidade prática do dia a dia, do lidar com espíritos perversos, protegendo-nos deles e ensinando-nos a não nos esquecermos dos pequenos espíritos, aqueles esquecidos que desencarnaram anonimamente, muitas vezes esquecidos dos amigos e familiares. Os africanos nos ensinaram a não esquecer dos suicidas, das crianças, dos criminosos em vias de arrependimento, para que não ficássemos com o nariz empinado, fazendo um espiritismo de elite. Para mim, esse é um dos grandes legados do espiritismo de Agudos, a corrente africana. Ao lembrar isso, temos que falar de Aniceta Maria de Carvalho, um ícone do espiritismo de Agudos. Era ela quem recebia o espírito mentor da casa, Mãe Maria. Nega assim, véia, os irmãos me perdoem a emoção. Nega assim, véia, está nos emparelhos, enfia. Essa mensagem transmitia uma paz enorme, uma segurança incrível, uma certeza de que a vida espiritual existe, que Deus protege os simples e delega aos simples os poderes do amor e da caridade. Dona Anicete recebia regularmente a comunicação de Lourenço José dos Santos, protetor do aparelho e protetor de todos vós. De origem e formação humilde, Dona Aniceta revelava profundos conhecimentos da doutrina espírita. Quando terminavam as sessões, saímos juntos e ficávamos conversando na esquina. Quase sempre, Dona Nica Kitamura era uma das interlocutoras. Por um bom tempo, e sempre entusiasmados, até nos separarmos, alertados pelo passar da hora. E por nossos deveres domésticos. Quanto aprendi com ela sobre mediunidade e desobsessão. Quando li meus primeiros livros de André Luiz, fiquei muito sensibilizado com a questão da obsessão. Concluí que os centros espíritas precisam sempre manter dois tipos de reunião especializada: desenvolvimento da mediunidade e desobsessão. Infelizmente, noto que hoje em dia muitas casas espíritas abandonaram essa prática salutar e indispensável. Dona Aniceta apoiou a criação dessas reuniões, constituindo-se num verdadeiro pilar e um exemplo a ser seguido. Além de receber Mãe Maria, a mentora da casa, recebia também espíritos em grande sofrimento, enlouquecidos, desesperados.
Nunca me esqueço. Nas sessões de desobsessão, Mãe Maria sempre, antes do encerramento, pedia um tempo e se ausentava da médium por alguns instantes. Quando voltava, sempre trazia um espírito em grande sofrimento, que ela acomodava na médium Dona Aniceta. Eram os desencarnados, pessoas simples, abandonadas, esquecidas há muitos anos, que não ouviam uma prece sequer de conhecidos e familiares, e choravam copiosamente pelo abandono. Recebiam nossas palavras de conforto, acompanhavam nossas preces. Mãe Maria nos ensinou a induzir os espíritos a acompanhar as nossas preces para lembrá-los do valor da oração. Partiam emocionados e agradecidos. Eu sempre ficava me perguntando, onde é que Mãe Maria ia buscar esses espíritos? Ela saía numa verdadeira expedição, ia procurar esses espíritos não sei aonde, e os trazia. Só depois desses indefectíveis atendimentos, Mãe Maria encerrava a reunião com a sua prece tradicional, apelando para que não esquecêssemos de tomar a água fluidificada. Quem dessa água tomar em nosso Senhor Jesus Cristo, acreditar, será curado. Como pensar em Mãe Maria, a mentora simples e profunda, sem lembrar de Dona Aniceta? Como lembrar de desenvolvimento de mediunidade e não recordar de Dona Aniceta? Como lembrar da doutrinação de espíritos obsessores e não vir à mente a imagem de Dona Aniceta? Como pensar em caridade espiritual, emocionando-se com os espíritos solitários que Mãe Maria trazia ao final das reuniões para serem consolados e orientados sem ter na mente Dona Aniceta? Como praticar espiritismo, estimular a mediunidade e praticar a caridade da desobsessão sem ter como exemplo Dona Aniceta? Como deixar de agradecer a Deus e a Jesus ter colocado essa missionária humilde no caminho daqueles jovens espíritas para nos orientar à encarnação e semearmos a doutrina dos espíritos? Oh, Dona Aniceta Maria de Carvalho, pequeno e pecador como sou, nada tenho para lhe oferecer nesse dia de aniversário do André Luiz, fruto do seu exemplo e da sua maravilhosa mediunidade. Só posso pedir a Deus agradecido pela sua felicidade espiritual. A prece que transcrevo abaixo e que pronuncio espiritualmente só poderia vir de um livro de André Luiz, que tratou justamente do assunto a que Dona Aniceta mais se dedicou e mais exemplificou em toda a sua vitoriosa vida espiritual, a mediunidade. Dona Aniceta Maria de Carvalho, aceite o abraço sempre muito agradecido do seguidor, que jamais a esquece, o irmão Gilberto, aquele menino espírita a quem a senhora tanto ajudou. Oração de André Luiz. Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar teus discípulos fiéis com o respeito e o carinho que lhes devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos.
Glorifica o Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. Eu tenho a impressão que André Luiz escreveu essa prece pensando na corrente africana. A superioridade da corrente africana. Nota: os espíritas mais ortodoxos podem torcer o nariz para o que eu escrevi sobre Mãe Maria, mentora espiritual da nossa casa. Mas saibam todos que a chamada corrente africana é uma falange de espíritos elevados que se disfarçavam, por assim dizer, na sua humildade para melhor influenciar os humildes, os iletrados, os simples, talvez seguindo a recomendação do Mestre Jesus. Cada vez que o fizeres a um desses meus mais pequeninos irmãos, é como se a mim mesmo o fizesse.